Está no Portugal Digital Summit, num ano inovador em que tudo teve que ser feito à distância. O desafio foi aceito e cá estamos durante 5 dias numa emissão online com mais de 250 oradores. Se está connosco desde o início da manhã, tenho a certeza que leva daqui bons momentos. Se perdeu algum momento, no entanto, pode recuperar tudo no Sapo Vídeos ou então em portugaldigitalsummit.pt. Também quer dizer-lhe que nos encontra na posição 420 do seu operador. Vamos agora para um momento em que um secretário de Estado responde a perguntas de 2 jovens. André de Aragão Azevedo é secretário de Estado para a Transição Digital e aceitou este desafio muito arriscado, que é responder às perguntas, que não sabe quais são, não conhece estas perguntas, de 2 cidadãos, não são jornalistas, não trabalham na área, são muito jovens e têm questões a fazer ao secretário de Estado. Seja bem-vindo ao Digital Crossfire. Olá, muito boa tarde. Antes de mais, queria começar por agradecer o convite da ACEPI para estar aqui presente. O convite foi remetido aos Global Shapers, o qual a Isabela, a minha colega, e eu temos uma grande honra de ser membros. E os Global Shapers, no fundo, é um grupo de jovens, é uma iniciativa promovida pelo Fórum Económico Mundial e de jovens muito envolvidos na sociedade. E é sempre uma honra ser apresentado como sendo muito jovem. Senhor Secretário de Estado, olá. Olá, boa tarde. Boa tarde. Se calhar começava aqui com uma pergunta mais geral. Um estudo recente da BCG, portanto uma consultora estratégica reconhecida a nível mundial, mostra que as empresas que se focam na promoção de uma cultura digital têm 5 vezes mais probabilidade de atingir melhorias significativas de performance, versus as que se focam só em tecnologia e ferramentas. E até elencam uma série de pilares base para promover uma cultura digital. Se isto é um desafio para empresas e algumas delas muito ágeis, muito inovadoras, com imensos recursos, certamente é um desafio ainda maior para um país como Portugal. Portanto, gostava de ter a sua perspectiva neste tema e, se me permite, quais são, da sua perspectiva, os 5 imperativos para a promoção de uma cultura digital em Portugal? Muito bem, então muito obrigado também por esta oportunidade de responder a perguntas de 2 jovens inspiradores, porque o vosso percurso é em si mesmo também inspirador, no sentido em que são pessoas que já estão do ponto de vista da cidadania ativa muito interventiva e também do ponto de vista empresarial, portanto parabéns por esse percurso. Queria também cumprimentar a ACEPI na pessoa do Alexandre Nilo da Fonseca pelo convite para estar aqui hoje representado. De facto, o desafio de promover uma cultura digital ao nível nacional é salvar as devidas diferenças de escala, muito semelhante àquilo que é também o desafio de uma organização. Há um conjunto de imperativos e de abordagens que me parecem incontornáveis. Desde logo a ideia de tem que ser uma estratégia de base holística, temos que abordar as diferentes dimensões que implicam ter uma abordagem digital. E isso implica também perpassar toda a estrutura da organização, seja ao nível dos dirigentes executivos, neste caso ao nível político, e por isso é que o Governo assumiu a prioridade estratégica do digital em sede de programa de Governo, constituiu uma Secretaria de Estado para responder a este desafio. Fez um plano de ação, aprovou um plano de ação para a transição digital que está de facto a nortear aquilo que é a abordagem ao digital em termos de estratégia nacional. Criou-se uma estrutura de missão para operacionalizar esse processo e, portanto, estamos agora na fase de dar a sequência e de implementar toda essa estratégia. O mais importante do meu ponto de vista é, de facto, esta abordagem ser transversal. Temos que envolver públicos e privados, não é uma estratégia que se possa bastar ou circunscrever ao setor público, tem que necessariamente envolver os parceiros privados e por isso muitas das iniciativas com que já arrancámos são de facto projetos de parceria, inclusivamente com a ACEPI, no sentido de criarmos as condições de colaboração em que cada um dos stakeholders, chamemos-lhe assim, tem de facto um papel a cumprir, o Estado naquilo que são a definição de políticas públicas de promoção dessa digitalização, criando também uma administração pública muito mais ágil e as empresas respondendo aderindo a programas de formação e de capacitação, naturalmente também com o envolvimento e o apoio do Estado, do ponto de vista, por exemplo, de instrumentos financeiros e também ao nível depois dos colaboradores, esta ideia de que todos nós, cada um de nós está convocado para este desígnio nacional e que tem que fazer a sua parte no sentido de encontrar as competências que o mercado está à procura, que o país está à procura. Portanto, há aqui um esforço que tem que ser de todas estas partes, dos cidadãos, das empresas, das organizações, das elites, sejam elas das empresas, sejam elas do Estado, para estarmos todos alinhados. E daí a importância de termos este plano de ação.
que pretende capitalizar ou tirar partido de muitas iniciativas que o Estado português já tinha lançado e que as empresas já tinham lançado, mas em que quisemos dar uma outra articulação e outra forma mais harmónica de se articularem entre si, porque uma parte do sucesso resulta exatamente da capacidade de nós integrarmos todas estas iniciativas avulsas e darmos-lhe uma coerência diferente. E por isso criámos também uma marca Portugal Digital, que pretende no fundo ser o chapéu de chuva que agrega todas estas iniciativas e que na prática promove e afirma este objetivo, este propósito de acelerar a economia e a transição para um modelo económico de base mais digital, com base naquilo que é a transformação do próprio tecido económico e das organizações. O que sabemos também é que empresas mais digitalizadas, e isso foi uma lição que tirámos agora da pandemia, quer porque têm recursos tipicamente mais diferenciados, quer porque têm modelos de negócio mais adaptados àquilo que é um contexto digital, são tipicamente empresas e organizações muito mais imunes a crises. E isto vale também para os países. Sabemos que os países que fizeram a sua transição digital ou que começaram há mais tempo, conseguem responder de forma muito mais eficaz e muito mais eficiente ao desafio da pandemia. Portanto, há um problema, há um desafio conjuntural do momento que atravessamos, mas eu diria que a identificação do problema mais estrutural, ou melhor, do desafio mais estrutural, já vinha atrás, tanto que o Plano de Ação para a Transição Digital foi aprovado ainda antes de ter chegado cá a pandemia. Agora boa noite a todos, faço minhas as palavras do David, também de agradecimento ao convite feito pela ACEPI e ao Sr. Secretário de Estado, claro, por ouvir as nossas perguntas. A minha pergunta, se calhar, vai um bocadinho atrás na cadeia, porque nós associamos muito a iniciativa digital e as ferramentas digitais de que hoje dispomos estão muito ligadas aos serviços, porque é natural, é um bocadinho mais onde a necessidade do público se baseia, mas dando alguns passos mais para trás e voltando ao setor primário, por exemplo, no setor da agricultura. É um setor que a mim me diz mais especificamente em termos profissionais e por isso é que também retorno a ele, mas o que eu gostaria de lhe perguntar é, eu sei que no dia-a-dia as ferramentas digitais existem para, por exemplo, empresas no setor agrícola, existem muitas ferramentas digitais que são ancoradas em sistemas de localização como GPS e também na questão da rede, da abrangência de rede, e isto é um problema que não está acessível a todas as regiões do país, portanto nas partes mais interiores, nas zonas mais rurais, ainda existe um acesso muito difícil às redes e ainda existe também um sinal de GPS muito deficitário que muitas vezes inviabiliza. Portanto, essas ferramentas existem, mas é difícil para as empresas agrícolas e, mais uma vez, voltamos, calhar, também ao setor privado, porque muitas destas são de iniciativa privada. Existe alguma dificuldade em implementar estas ferramentas no setor agrícola? A minha pergunta é se existe algum plano ou alguma ideia, alguma estratégia para ampliar a abrangência do sinal ou se isso está em vista no programa de digitalização no nosso país. Sim. Naturalmente que sim. Foi ótimo ter referido o exemplo da agricultura porque ele é paradigmático de que não há nenhum setor ou nenhuma indústria que possa ficar à margem do processo da digitalização. Sabemos que já temos em Portugal inúmeros exemplos de sucesso de incorporação tecnológica e também sabemos que temos este desafio de garantir a conectividade porque ela é matricial, ela é relevantíssima para o sucesso dessa transição digital em setores como os da agricultura, que basicamente estão presentes em todo o território ou sobretudo até nas regiões mais remotas ou menos desenvolvidas do nosso país. A estratégia que nós pensámos para a transição digital é exatamente utilizar a digitalização como um instrumento de coesão territorial, de valorização do interior e isso implica naturalmente garantirmos as condições de conectividade de uma forma minimamente homogénea para todo o território. Sabemos que as necessidades muitas vezes, ou o próprio mercado muitas vezes, por si só não desenvolve as respostas que nós necessitamos quando estamos a pensar em zonas em que a densidade populacional é tão baixa que torna o modelo de negócio das empresas operadoras mais difícil nessas zonas e, portanto, temos que, à semelhança do que já aconteceu no passado, a propósito do 4G, temos que criar condições de atratividade e de estímulo para cobrindo, no fundo, os custos da extensão dessa conectividade para essas zonas mais remotas e essa é uma prioridade que não abdicamos. A ideia de termos um país a duas velocidades não é, de facto, a visão que o Governo tem para esta área. Portanto, temos que garantir, percebendo que a dinâmica do mercado é diferente e que, portanto, vai sempre, de alguma forma, privilegiar as zonas mais densamente povoadas, por isso é que existe o Estado, por isso é que existem políticas públicas de correção dessa trajetória, garantindo e estimulando os apoios às zonas mais remotas. Portanto, o que estamos a fazer é, no âmbito
das políticas de telecomunicações, trabalhar com o regulador no sentido de criarmos condições mais vantajosas para o alargamento dessa conectividade. E dou-lhe também outro exemplo de aplicação que tem a ver agora com o plano de escola digital que ocorrerá ao longo deste ano e nos próximos anos, em que queremos de facto mudar o paradigma do ensino em Portugal para uma base muito mais digital, que naturalmente não contempla só computadores, terá também o tema da conectividade, o tema dos manuais escolares, as ferramentas de produtividade e de colaboração, a capacitação de toda a comunidade escolar, mas em que naturalmente o tema da conectividade é muito relevante, se pensarmos até em contextos de confinamento que podemos voltar a enfrentar no caso agora desta segunda vaga. E, portanto, não é aceitável que as zonas mais remotas do país estejam impedidas de propiciar aos seus alunos e à sua comunidade escolar um serviço equivalente àquele que é oferecido em zonas mais populosas. E, portanto, desde o início, naquilo que será o desenho das próximas fases do alargamento da conectividade móvel e fixa, naturalmente que uma das exigências em termos de cobertura passará exatamente por garantir a cobertura nas zonas mais remotas. E, portanto, abrindo a porta a essa transformação digital também de setores como o da agricultura ou da pecuária, onde já vemos, de facto, aplicações muito interessantes. São ótimas notícias. Sim. E, portanto, um outcome possível, portanto, um resultado possível da transformação digital é tornar, de facto, alguns processos obsoletos e porventura, até processos que podem envolver trabalho de pessoas. Isto, naturalmente, pode preocupar e preocupa. É expectável que a transformação digital venha a ter um impacto no emprego público e seremos forçados a repensar, se não estou em erro, temos atualmente 700 mil funcionários públicos, seremos forçados a repensar isso e, se sim, que planos existem para retreinar estas pessoas, para de facto garantir a sua inserção, não é inserção, mas a sua reinserção no mercado de trabalho e o seu bem-estar? Acho que é relativamente consensual para todos, em Portugal e no estrangeiro, que a digitalização terá algum impacto em termos do mercado laboral e de que o que encontramos hoje em termos de competências disponibilizadas pela nossa população ativa não permite responder integralmente àquilo que será o impacto da digitalização. E, portanto, vai haver necessidade de alguma requalificação, o chamado upskill e reskill da população ativa, e que não vai ser circunscrito só ao setor privado ou ao setor público. E, portanto, a abordagem, mais uma vez de base transversal, que nós propomos é uma abordagem de trabalhar com o setor privado, com as diversas confederações, com a Confederação do Comércio, com a indústria, com a APDC, com o turismo, com o setor público também, através das entidades públicas responsáveis pela formação dos funcionários públicos. Naturalmente que teremos que ter em consideração a necessidade de um plano de formação que permita injetar no ecossistema, seja ele público, seja privado, as competências que estão em falta. Nós temos evoluído bastante em termos de globais, em termos de rankings internacionais, mas na realidade continuamos a identificar como provavelmente o nosso maior desafio o tema das qualificações digitais. Temos ainda uma população que nunca utilizou a internet, que está acima da média europeia. A média europeia anda neste momento em cerca de 9%. É uma das conclusões do estudo que a ACEP está agora a divulgar, em que na União Europeia, de facto, só 9% da população é que não utiliza a internet, quando em Portugal estaremos a falar de cerca de 19%. Portanto, estamos mais ou menos com o dobro da percentagem de população que é, digamos que, info-excluída. Portanto, também estamos a trabalhar nesse sentido, no sentido de desenharmos medidas de capacitação digital, neste caso mais básica, para podermos ter, de facto, essas pessoas a participarem também naquilo que é a dinâmica do digital e, por essa via, na dinâmica da sociedade e da economia. A última coisa que pretendemos é que a exclusão digital constitua uma nova forma de exclusão social ou económica e, portanto, temos mesmo que apostar nessas pessoas e, portanto, um dos objetivos que temos para esta legislatura é conseguirmos convergir com a Europa de forma acentuada. Os dados preliminares de que já dispomos e que, de facto, resultam e são confirmados por este estudo da ACEP, apontam exatamente no sentido da convergência. Nós aceleramos mais na inclusão digital do que a média europeia. Portanto, estamos a reduzir o fosso neste setor específico, sendo que noutras dimensões estamos muito acima da União Europeia. Quando pensamos em conectividade, quando pensamos em governo eletrónico, estamos acima da média da União Europeia e, portanto, a minha ambição é que nós saiamos agora do meio da tabela e consigamos chegar aos 5 primeiros e, portanto, também na área específica, no ranking europeu do Digital Economy and Society Index, que consigamos, de facto, chegar aos 5 primeiros lugares no termo da legislatura. É para isso que estamos a trabalhar nas várias dimensões, na tal lógica de abordagem transversal às várias necessidades que identificamos.
Especificamente para o setor público, o que estamos a desenhar é uma academia que chamamos de Portugal Digital, que vai incluir percursos formativos. Portanto, o trabalho de casa, este leva algum tempo a montar porque implica revisitar tudo o que são ofertas formativas que já estão disponibilizadas à data de hoje, nomeadamente, por exemplo, no Catálogo Nacional de Qualificações, para percebermos qual é o nível de eventual desatualização e quais são aqui as lacunas que ainda é preciso preencher em termos de ofertas formativas. Esse trabalho já foi feito e, mais uma vez, num modelo muito participativo por parte do setor privado e setor público. Não é algo que o Estado queira fazer à margem daquilo que o setor privado nos está a dizer que necessita, porque são eles os destinatários últimos da força de trabalho que nós conseguirmos requalificar. Mas a ideia é, de facto, criarmos esta lógica de percurso formativo, completamente alinhado com o mercado, e depois criar ofertas formativas garantindo que o mercado de trabalho está disponível para absorver toda esta população que é requalificada. É isso, por exemplo, que nos permite lançar recentemente com a APDC, com a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, que tem basicamente empresas de base tecnológica que são grandes recrutadores de pessoas na área da programação e na área mais avançada do ponto de vista tecnológico. O que fizemos foi exatamente este modelo híbrido de parceria, ou seja, as empresas informaram previamente quais eram as suas necessidades em termos de planeamento de recrutamento de profissionais na área da tecnologia. Com base nessas necessidades formativas, projetámos aquilo que seriam os planos de formação a 3 anos e chegámos a um número de 3.000 programadores e depois codesenhámos as ofertas formativas tirando partido da capacidade instalada nos institutos politécnicos e no ensino superior, o que permitiu também uma oportunidade para as próprias universidades e os politécnicos atualizarem os seus currícula e as suas ofertas formativas. E, de alguma forma, acho que é interessante porque obriga também aqui, naquilo que é o modelo de negócio do ensino superior e do ensino profissional, nós mudarmos um bocado e alterarmos em função daquilo que é a exigência da digitalização, que obriga a um quadro muito mais dinâmico, muito mais de shots formativos de mais curta duração e que nos permitem responder pontualmente àquilo que são as necessidades de cada setor, que estão identificadas pelo setor privado e pelo setor público, mas que não exigem uma formação novamente de 3 ou de 5 anos. Basta eu se calhar, com um shot formativo de 3 meses, consigo ir buscar aquilo que neste momento ou em cada momento o mercado e o ecossistema está à procura. Por exemplo, agora que nos fala também na oportunidade formativa, se calhar podemos também olhar para o setor da saúde, que neste momento talvez é o mais polémico, é o mais importante para dar resposta a esta crise de pandemia por que estamos a passar. E sabemos e temos testemunhado que apesar de haverem muitas ferramentas, porque existem ferramentas excepcionais no setor da saúde, como a Saúde 24, as receitas sem papel, portanto uma data de facilidades que em Portugal temos e que se calhar noutros países não estão à disposição da comunidade. Mas ao mesmo tempo também se sente que na parte pública, no setor público, no Sistema Nacional de Saúde, às vezes há alguma dificuldade em dar resposta, ou seja, as ferramentas estão implementadas, a Saúde 24 existe, mas existe alguma dificuldade por parte dos Serviços Nacionais de Saúde em dar resposta a essa ferramenta, ou seja, talvez por falta de preparação das equipas, não sei, ou se calhar porque não tivemos ainda a oportunidade formativa de que fala, não é? Porque isto tudo também leva algum tempo, fazer esta transição é uma coisa que leva tempo e que é preciso algum trabalho e neste tempo não temos tido muito tempo, não é? Tem sido tudo muito precipitado e muito rápido. Mas não só nesse setor, como também no parcelamento, sabemos que há um sistema de identificação de parcelas, tudo mais, portanto, todos estes sistemas são importantes e estão a ser desenvolvidos, mas todos eles exigem uma comunicação entre várias bases de dados, digamos assim, não é? Portanto, é fundamental que essa comunicação exista e no Google, por exemplo, nós hoje temos isto, não é? Os serviços do Google são muito prestáveis para todos nós porque realmente interligam todos os nossos interesses. Mas existe também a questão inevitável da privacidade e da proteção de dados, que com todas estas ferramentas e com esta evolução é constantemente posta em causa, não é? Portanto, como é que nós podemos evoluir, não é? Trabalhar no sentido de, se calhar, uniformizar os sistemas nacionais de saúde em termos de comunicação, de partilha de informação sobre doentes, que poderia agilizar imenso a parte dos serviços que é prestada à comunidade. Como é que nós podemos avançar para essa otimização e mesmo assim, ou ainda assim, respeitar a privacidade de cada um, os dados de cada um, não é? De acordo com as políticas rígidas que vamos tendo. Como é que podemos dar esses passos com esse cuidado? Eu quanto a isso, sou particularmente otimista. Acho que o setor da saúde é um excelente exemplo de
como Portugal tem estado muitas vezes há algum erro de percepção nacional sobre aquilo que tem sido o papel do nosso SNS, sobretudo agora neste contexto de pandemia, e da capacidade que tem demonstrado de resposta quando nós percebemos que é preciso responder em larga escala a uma população que está cada vez mais idosa e em que o Serviço Nacional de Saúde foi chamado a responder de uma forma muito intensa e está neste momento a responder de forma excepcional com os seus profissionais de saúde e tirando partido de muita da tecnologia que nós sabemos que já está ao dispor. Não sei se há a noção de que, por exemplo, no processo de desmaterialização da receita eletrónica, aquilo que se chama a receita eletrónica, nós somos dos países, provavelmente o país mais avançado, onde basicamente quase 100% da nossa prescrição médica é feita numa base digital e, portanto, desse ponto de vista, estamos muito à frente. E há inúmeros exemplos que podemos apontar. Agora, é também verdade que a transformação do próprio modelo de negócio, de como os serviços de saúde são, à data de hoje, no século XXI, em 2020, prestados, implicam de facto uma incorporação de tecnologia e de um nível de digitalização que tem que ser crescente. E isso implica, e vale também para outras áreas, estou a pensar também na área que referiu, do ordenamento do território, tudo isso. Portanto, há aqui uma capacidade, no setor da saúde é ainda mais interessante, porque permite combinar aquilo que eu acho que é o aspecto mais impressionante do digital, que é a capacidade de nós oferecermos em larga escala um serviço, neste caso de saúde, personalizado. A capacidade de eu conseguir ter um tratamento que só faz sentido para o André ou para o João e que na prática está completamente customizado àquela pessoa porque eu consigo tratar em larga escala e isso é possível com base quer em serviços cloud, quer em inteligência artificial. E facilitaria a resposta? Naturalmente que sim. Portanto, de alguma forma isso tem sido incorporado de forma gradual. Não estamos ainda no estadio que gostaríamos de estar, mas eu diria que quando comparamos todos os nossos indicadores de saúde mostram que a nossa performance e o nosso nível de eficiência, sobretudo até quando comparamos o nível de investimento, o rácio investimento outcomes em saúde, nós estamos muito bem. Agora, há um caminho a desenvolver que tem a ver com a própria mudança de paradigma, a ideia de que cada vez mais isto, ao nível mundial, quando olhamos para as estatísticas da saúde, eu por acaso conheço bem porque estive ligado ao setor durante alguns anos, mas o que nós notamos é que há uma tendência crescente para uma prestação de cuidados remotos à distância, utilizando IoT, utilizando dispositivos individuais de monitorização, nomeadamente daquilo que são as tendências maiores de despesa ao nível da doença crónica, monitorização de hipertensão, da diabetes. Tudo isso é passível de ter hoje um nível de monitorização 24 horas por dia muitíssimo mais eficaz, em que eu reservo, por exemplo, a intervenção de uma linha de saúde 24 ou de um profissional de saúde, seja ele um enfermeiro ou um médico, para um momento de descompensação do doente, para uma fase aguda da doença, mas em que eu monitorizo em tempo real. Sim. Por oposição ao modelo que ainda temos de alguma forma hoje, em que o doente ou o paciente ou o cidadão basicamente vai apresentar os seus resultados quando está já em vigilância de 3 em 3 meses ao seu médico de saúde, sendo que neste intervalo naturalmente que a saúde humana pode se deteriorar e portanto muitas vezes quando chega ou ao centro de saúde ou uma urgência hospitalar, já chega numa fase muito aguda da doença, com custos para a sua saúde e com custos financeiros para o sistema muito indesejável. Portanto, sem dúvida que o caminho tem que ser esse de incorporação. Eu diria que, ao nível agora da outra preocupação que referiu, que é o tema de como compatibilizar essa gestão desta informação com aquilo que é o standard europeu ao nível da privacidade e da proteção de dados. Esse é um exemplo também paradigmático de como a Europa, do meu ponto de vista, está à frente de todos os outros continentes e tem que assumir aqui um papel de liderança nesta área, e já o assumiu. O exemplo do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que veio introduzir um novo nível de exigência, com a noção de que os dados são de cada um de nós, mas que não podem deixar de estar também ao serviço do interesse coletivo, nomeadamente na área da saúde. Sim. Com este equilíbrio entre o direito que eu tenho à minha privacidade e à minha proteção dos meus dados pessoais, mas em que esses dados são também indutores de valor para o ecossistema em termos de abordagens de saúde pública, que têm que ser tratados em larga escala, de forma naturalmente anonimizada, cumprindo todos os requisitos que a lei europeia e nacional exigem, mas que têm que ser colocados ao serviço da população. Eu acho que a Europa conseguiu fazer isso muito bem. O que nós vimos no início do processo, por exemplo, do Regulamento Geral de Proteção de Dados foi muito interessante, porque a Europa foi muito criticada quando anunciou essa intenção, porque se entendeu que o Regulamento Geral, o GDPR, iria ser um bloqueador de inovação e acabou por acontecer o contrário, acabou por fixar o standard mundial e todas as empresas tecnológicas e todos os operadores acabaram por aceitar que aquele é, de facto, o nível de exigência, o nível de fasquia que nós queremos ter para, de facto, garantirmos a segurança e a confiança aos utilizadores deste tipo de ferramentas.
com a noção de que, se nós não conseguirmos de facto cumprir este nível de exigência, nós vamos estar a afastar os consumidores e os cidadãos deste ecossistema digital. E isso é tudo o que é indesejável, porque passamos ao lado, se as pessoas desistirem do digital e não perceberem a enorme oportunidade que ele traz e as vantagens que já traz para todos nós vamos estar a passar ao lado da oportunidade de tudo o que é o potencial de crescimento económico e de geração de riqueza e de bem-estar para todos nós. Depois também há aqui uma nuance que é, e ainda para mais a propósito da vossa geração, que é um bocadinho diferente da minha, que é a ideia de que a noção de privacidade e de proteção que cada um de nós tem evoluído ao longo do tempo. E de facto aquilo que provavelmente para mim é uma linha vermelha que eu não quererei nunca ultrapassar, porque entendo que ela é invasiva da minha esfera pessoal, é muito interessante porque quando vemos os estudos da geração é exatamente o contrário. Há uma expectativa de um serviço de base digital que tem que incorporar uma experiência que naturalmente vai beber à vossa utilização prévia daquele serviço. E portanto o compromisso entre aquilo que cada um e um jovem está disposto a dar em termos de partilha da sua informação pessoal para ter o retorno do serviço que ele sabe que vai obter por via dessa partilha, é um equilíbrio muito diferente daquele que eu estarei disposto a dar. E, portanto, também temos de ter esta noção de que estamos a falar para públicos muito diferentes e que a sensação de esfera privada e de privacidade é um conceito que, não sendo dinâmico para cada um, é dinâmico em termos da coorte ou da faixa etária em relação à qual nós estamos a falar. Existe também uma monitorização muito mais atenta, não é? Sim. Bem, acho que nós teríamos aqui imensas perguntas. Eu pessoalmente gostava de falar de como financiar isto, imensas perguntas em relação ao que disse, mas infelizmente o tempo é limitado. Portanto, queria agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade, foi um gosto enorme. Eu é que agradeço. Também queria agradecer à CEPI e a todos os que estão a assistir em casa. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado aos dois.